Eu já havia comentado num vídeo anterior que o Eliphas Levi é um autor complexo e difícil devido ao seu vasto e inigualável campo de conhecimento que ele possuía na esfera que envolvem as questões religiosas, mágicas, filosofia oculta, os arcanos herméticos, os paradoxos mágicos, as aparições misteriosas e uma série de outros fenômenos de precognição. Além da esfera que envolve um saber estruturado e simultâneo que tensiona no campo moral, ético, ontológico e filosófico da liberdade, da realidade e do mistério do ser. Eis aí o que ninguém antes de Eliphas Levi teve a ousadia, fôlego e acuidade de fazer. Não é à toa que ele é citado como o maior e mais erudito dos magos e ocultistas, além de ter influenciado aí uma pleiade de outros ocultistas sérios e de ordens iniciáticas. É bem conhecida a história de um notório mago inglês que se dizia a encarnação de Eliphas Levi. Bom, todo esse vasto e profundo conhecimento que Eliphas Levi escavou dos antigos santuários com toda essa constelação de teoremas esquecidos que ele traz à luz outra vez e que se encontra disponível em sua obra, exige estudo e dedicação daqueles que queiram aprender toda essa síntese que irradia o pensamento e a compreensão. Embora existem aqueles que não consigam, que não conseguem por preguiça ou por fraqueza e se impacientam com a densidade e complexidade da obra, né, e não conseguem entendê-la, como é o caso do André Muniz, do canal Transcendência. No seu vídeo sobre Eliphas Levi, ele comete uma série de erros crassos. Ele fala que Eliphas Levi estudou Schopenhauer e que ele o influenciou sobre a doutrina da vontade e que Eliphas Levi pega a doutrina da vontade que ele absorve de Schopenhauer e junta com as doutrinas esotéricas e faz uma miscelânea, palavra dele. Quando vi isso, eu pensei, mas o que é isso? Quando Eliphas Levi fala da vontade, ele a usa a partir das concepções dos filósofos cristãos, como Agostinho, Duns Scott e Tomás de Aquino, que são os filósofos que elaboraram toda uma concepção da faculdade da vontade. E que mais tarde, com o advento da era moderna, essa concepção da vontade conseguiria ascender a sua formulação quase definitiva na filosofia. Outro erro dele, ele diz que Eliphas Levi faz uma mistura, uma miscelânea, uma amálgama de conceitos, palavras dele. Por que ele diz isso? Porque o André Muniz não entende como é produzido um conceito. Fala como se os conceitos fossem algo simples, criado aleatoriamente. Não é. Os preconceitos sim, os conceitos não são. A primeira coisa que se deve tomar cuidado ao aventar-se em comentar questões complexas de um autor é conhecer bem o assunto em questão, conhecer bem o uso dos termos empregados. Um conceito, por exemplo. Um conceito tem um grau genérico, né? Depois ele vai se configurando até conseguir particularizar. Então ele vai do geral ao particular na sua concretude. Apesar de ser geral, ele não é uma abstração vazia. O conceito é uma abstração no momento em que ele circunscreve o particular, dá conta das características que o circunda, sem que contradiga as duas visões que ele usa ali para analisar. Então os conceitos, eles existem desde que o homem teve a capacidade de abstrair, ou seja, de tomar da realidade estudada elementos significativos a fim de circunscrevê-los numa característica de domínio particular.
Então, de fato, tem quem leia Eliphas Levi e não entende, como é o caso do André Muniz, que tem dificuldade na compreensão do significado de cada conceito, né, e sua relação com os demais conceitos que constituem uma investigação dos princípios absolutos e filosóficos dessas antinomias das realidades fecundas do movimento e da vida no interior da obra do Eliphas Levi. Outro erro. Quando Eliphas Levi está falando do tarô e da cabala, ele não está fundindo tarô e cabala. Ele não está fundindo nada. O que ele está fazendo é uma reflexão filosófica da ordem existente das imagens dos saberes milenares a partir da existência de uma relação profunda entre cada um, sobre os quais as representações entre eles estão ligadas como princípio, fundamento e determinação que os unificam. Então é preciso esse estudo, é preciso esse aprofundamento, é preciso ter mais cuidado, ser mais cuidadoso quando se fala de um autor, saber se entendeu mesmo aquilo que ele está falando, até porque o Eliphas Levi é um autor que ele repete, ele tem um cuidado de fazer com que o leitor siga cuidadosamente o que ele está falando, porque ele está tentando fundamentar todas aquelas questões que ele cita e os conceitos. Eles são ligados, eles estão ali ligados, interligados dentro de uma forma. Quer dizer, todo aquele ideário daquelas questões antigas, imagens e símbolos, elas precisam adquirir uma forma. Né? E sem a forma você não consegue entender o que se está falando. Isso é uma coisa que vem desde de Aristóteles e que está em São Tomás de Aquino. Então, como diz São Tomás de Aquino, inspirado em Aristóteles, diz: nós só dominamos intelectualmente aquilo que podemos representar. Então, toda representação ela precisa de uma forma que lhe dê a representação exata daquilo que se fala. E para isso, você tem que estudar essas questões. Sem estudá-las, sem se aprofundar nelas, não é possível. Então, é isso.